Fala galera, beleza? Meu nome é Marco Aurélio e eu faço mestrado em Física na Universidade Federal do Pará. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um aforismo de Einstein que diz que, na medida que as leis da matemática se referem à realidade física, elas não são certezas, e na medida que elas, as leis da matemática, são certezas, não se referem à realidade física. Lembrando que esse não é o primeiro vídeo relacionado à física e filosofia que eu faço no canal. Na descrição eu vou deixar links para os meus outros vídeos. Então é isso, galera. Bora pro vídeo. A melhor forma de nós entendermos esse aforismo é dividindo em partes. Então, vamos analisar primeiro a primeira parte, que corresponderá a, na medida que as leis das matemáticas se referem à realidade física, elas não são certezas. Para nós entendermos essa parte, a gente precisa primeiro compreender por que a matemática não é ciência aos moldes de como nós entendemos as ciências naturais. A física, por exemplo, que é uma ciência natural, busca descrever a natureza por intermédio de modelos matemáticos. Mas em todo caso, os fenômenos da natureza independem da nossa crença neles. Se você subir um prédio e saltar, a gravidade não deixará de existir só porque você não acredita nela. E aqui difere a física, a ciência natural, da matemática. Considere, por exemplo, que no início do século XX existissem 100 teorias da gravitação, concorrendo junto com a do Einstein para ver qual era que melhor descreveria o que nós entendemos por gravidade. Acontece que, dessas 100 teorias, a que seria mais aceita na comunidade seria justamente aquela que sobrevivesse a maior quantidade de experiências. Ou seja, seria aquela que, quando posta à prova, melhor descrevesse a fenomenologia. E isso é uma característica das ciências naturais. A experimentação é um critério para dizer se aquela teoria está correta ou não, se ela explica aquele fenômeno naquele regime ou não, ou se é preciso uma nova teoria ou adaptações, modificações da teoria que foi proposta anteriormente. A própria teoria da relatividade geral, proposta por Einstein em 1915, continua sendo testada mesmo 100 anos após a sua publicação. A matemática, por sua vez, não precisa necessariamente da experimentação como um critério para dizer se algo está correto ou não. Na verdade, na matemática pura, muitos dos seus resultados são provados com base nela mesma, ou seja, você leva em consideração axiomas, que são premissas que você parte como existentes para poder construir o raciocínio posterior, e daí você prova esses raciocínios posteriores. Mas em todo caso, você leva em consideração inicialmente os axiomas. Para ficar mais claro, você pode tomar como exemplo um axioma que existe na geometria plana, que é que entre dois pontos sempre passam uma linha reta. Isso é uma inferência lógica fruto da criação da mente humana. E isso acontece porque, a certo modo, a matemática é um produto do intelecto humano, no sentido de ser a maneira como nós escolhemos descrever, quantificar o universo em termos de expressões algébricas, ou seja, em termos de modelos matemáticos, expressões matemáticas e por aí vai. Portanto, por leis da matemática, o Einstein se refere à matemática pura, a matemática em si, que não necessita necessariamente da experimentação como critério de comprovação. E, finalmente, por realidade física, o Einstein quer dizer a realidade como o físico a entende, ou seja, a natureza é mensurável, que pode ser medida, que está passível de ser submetida à experimentação e por aí vai. Então essa primeira parte, que é na medida que as leis da matemática se referem à realidade física, elas não são certezas, então está intimamente relacionado com a falsificabilidade de uma teoria física, de uma teoria científica. Por quê? Na medida que essas leis da matemática se referem à realidade física, a gente pode entender isso como sendo uma teoria física. E uma teoria física, ela não pode ser certeza no sentido absoluto da palavra, porque ela precisa ser falseável, ou seja, ela precisa ser posta à experiência. Isso não significa que ela não tenha todo o prestígio de descrever vários fenômenos e tudo mais. Não, pelo contrário. Isso só que significa que, ainda que ela explique esses fenômenos, dentro dela devem existir mecanismos que façam que ela possa ser experimentada, ou seja, quantificada de algum modo. Agora vamos nos concentrar na segunda parte, que diz que, na medida que as leis da matemática são certezas, elas não se referem à realidade física. Ora, se elas são absolutas, não podem descrever a realidade física, pois esta realidade, tal como o físico a entende, como o próprio Einstein concebe, é passível de ser mensurável. E teorias absolutas
não podem ser mensuráveis, elas não podem ser falseáveis e, portanto, não são científicas. Dito de outra forma, caso não seja possível submeter essa teoria à experimentação, ela não é uma teoria científica, correto? E se ela não é uma teoria científica, muito pouco provavelmente ela descreverá a realidade física. Uma outra forma legal de nós entendermos essa segunda parte é percebendo as limitações do processo de quantificação matemático da natureza. Se você pedir para um aluno de graduação em física, por exemplo, que ele calcule o potencial ao qual um objeto está submetido, ele provavelmente nem sequer vai entender o que você está perguntando. Porque primeiro ele precisa saber a origem desse potencial. Esse potencial é elétrico ou magnético? Ou é eletromagnético? Esse objeto é um cubo? É uma esfera? Se é uma esfera, essa esfera é oca ou é maciça? Após isso, ele ainda vai ter que precisar abrir mão, lançar a mão de algumas condições de contorno. Por exemplo, esse potencial, uma vez que ele é elétrico, ele é radial ou ele tem componentes angulares? Essa esfera está parada ou em movimento? Se está em movimento, esse movimento é uniforme ou é acelerado? Enfim, são várias coisas que você vai assumindo para poder conseguir calcular esse problema, resolver esse problema na mão, analiticamente. Em todo caso, é bem provável que no fim você encontre uma expressão algébrica que descreva de forma absoluta aquilo que você está tratando. O problema é que no final de tudo você assumiu tantas ideias, concepções ideais acerca da natureza, ou seja, ideais no sentido de que muito provavelmente não existem, e se existem, só existem em situações muito particulares, que no final das contas, quando você tiver a expressão algébrica que descreve aquele fenômeno, ele não existe na natureza. Então essa é uma outra forma de você entender essa segunda parte desse aforismo de Einstein. Então é isso, galera, o vídeo de hoje foi esse. Uma coisa que eu gostaria de deixar para vocês é que existem umas outras formas de nós entendermos esse aforismo de Einstein, inclusive incluindo nas nossas explicações aspectos relacionados à mecânica quântica. Só que aqui eu tentei dar uma explicação mais simples, mais fácil, que seja palatável para várias esferas da sociedade. E claro, tem muitas discussões sobre se a matemática é uma ciência ou não é uma ciência. E se vocês quiserem que eu traga um pouco mais sobre essa discussão para o canal, é só deixar aí nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal para me ajudar. É isso, galera. Valeu!